Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 31 de julho. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio mundial de perfis em redes sociais de investigados no inquérito das fake news. Para o ministro, Facebook e Twitter cumpriram apenas parcialmente determinação anterior para suspender as contas. Esse é um dos destaques da edição de hoje, você vai ver ainda. Presidente do Supremo restabelece decisão que impede Procon do Rio de Janeiro de multar escola que não conceder desconto durante a pandemia. Corregedoria Nacional de Justiça abre procedimento contra desembargador por suposta ofensa em sessão de julgamento. Produzida pela TV Justiça, a série Direito em Libras estreia na próxima segunda-feira na TV Senado. Hoje vamos aprender o termo citação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o Twitter e o Facebook cumpram a decisão de bloquear integralmente o acesso à conta de investigados no inquérito das fake news. Ele deu prazo de 24 horas para que a determinação seja cumprida totalmente. A decisão de bloquear as contas de 17 investigados no inquérito das fake news, que investiga a disseminação de notícias falsas e ataques à Suprema Corte, teve como objetivo impedir que eles continuassem com um discurso de ódio. Mas, segundo o ministro Alexandre de Moraes, ela não foi cumprida totalmente pelo Twitter e Facebook. A determinação foi feita em maio e depois reiterada no dia 22 de julho. O ministro citou um laudo que apontou o não cumprimento. O documento indicou que Twitter e Facebook continuam permitindo que os perfis sejam acessados através de endereços IP de fora do Brasil e que isso possibilita que os usuários do Brasil utilizem serviços de conexão, contornando o bloqueio feito aqui. Por causa dessa manobra dos donos dos perfis de mudar a localização das contas para driblar a decisão de Moraes e da falta de cumprimento total das redes sociais, o ministro determinou o cumprimento total da decisão de maio e estabeleceu que, se a determinação não for cumprida em 24 horas, as empresas terão de pagar a multa de R$20 mil por dia, conforme previsto na primeira decisão. O Procon do Rio de Janeiro não pode multar escolas que não derem desconto durante a pandemia. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, atendeu liminarmente pedido de estabelecimentos de ensino e suspendeu decisão da Justiça Estadual que havia interrompido o andamento de todos os processos que discutem o desconto obrigatório de 30% nas mensalidades escolares. Como a lei estadual que trata do desconto é objeto de questionamento no STF, Toffoli explicou que somente a Corte poderia suspender o trâmite de ações sobre a matéria. A pandemia do coronavírus trouxe um impasse na locação de imóveis. É possível despejar um inquilino por falta de pagamento? A lei do inquilinato permite isso. No entanto, a Justiça vem sendo um pouco mais flexível nessa questão. Veja na reportagem. A pandemia de coronavírus mexeu no bolso de milhões de brasileiros. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, 2 em cada 3 famílias estão endividadas. No comércio, esta cena se tornou comum. Portas fechadas por falência. Sabino vive da renda de aluguéis, a maioria comerciais. Ele conta que está difícil receber o dinheiro dos inquilinos e agora teve que despejar um locatário de 20 anos. Eu, do lado de cá, como proprietário, as contas continuam vindo. As contas não pararam e eu preciso viver, né? Essa é a minha fonte de renda. A pandemia trouxe uma discussão. Nesse período, é legal despejar o inquilino? O projeto de lei sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, que foi aprovado pelo Congresso, chegou a ter um artigo que previa a suspensão dos despejos. Mas ele foi vetado pelo presidente da República. Com isso, a lei do inquilinato continua valendo. Ela está em vigor com a configuração que não tem nenhuma restrição quanto à ocorrência de despejos durante a pandemia. O que gerou outra dúvida é a respeito das locações comerciais e residenciais. Bom, todas são sobre o mesmo rito que é determinado no artigo 59 da Lei do Inquilinato e não sofrem nenhuma diferenciação durante o processo de despejo. A lei do inquilinato prevê que, a partir do primeiro dia de atraso no pagamento, o proprietário pode entrar na justiça com uma ação de despejo. Mas, em tempos de pandemia,
muitos estão mais flexíveis. O que ocorre atualmente é uma tolerância do proprietário a fim de evitar ter que socorrer ao Poder Judiciário para receber o seu crédito. Embora as regras da lei do inquilinato estejam em vigor, a Justiça brasileira vem suspendendo o despejo em caráter liminar, ou seja, provisório. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, tomou essa decisão em um caso de imóvel residencial. O tribunal se baseou no decreto estadual de quarentena e nas orientações sobre a necessidade de isolamento social. Os proprietários de imóveis preferem não ter que levar a discussão aos tribunais. Para Sabino, a saída é dar desconto no aluguel e manter o inquilino. Eu tive que dar 30% de desconto para 2 imóveis meus. Sentamos, conversamos, negociamos, ficou bom para eles, ficou bom para mim. Claro, diminuiu meu ganho, mas é melhor diminuir um pouco do que não ganhar nada. O Tribunal Superior Eleitoral realizou a terceira live da série Diálogos Democráticos. Hoje à tarde, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, conversou com a deputada federal Tabata Amaral, com o filósofo Luiz Felipe Pondé e com o cantor Projota. O assunto foi a participação dos jovens na política. Quando assumiu a presidência do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que teria como pilares para a gestão a participação de jovens e mulheres na política, o voto consciente e o combate à desinformação. Como forma de ampliar o debate sobre esses assuntos, o tribunal iniciou a série Diálogos Democráticos. E os jovens foram tema da terceira live da série. As pesquisas mais recentes, e uma delas do Datafolha, revelam que os jovens vêm se interessando mais pela política e pela participação no debate público. Aliás, uma das nossas preocupações é qualificar o debate. Para o filósofo Luiz Felipe Pondé, o jovem se afasta da política por estar cansado do assunto. Além disso, segundo Pondé, as pessoas mais novas não confiam completamente nas instituições. O desinteresse pela política por grande parte dos jovens, não só no Brasil, é marcada, por exemplo, por uma descrença na representação, como falava a Tabata, um certo cansaço, né, dos mecanismos representativos, e a gente sabe que quando esse cansaço se dá, isso sempre complica a relação com a democracia. Projota lembrou da juventude na periferia e afirmou: para um jovem que não se sente representado, é muito complicado se interessar por temas como projetos de lei e emendas à Constituição. Ele diz que só passou a ter mais contato com o assunto por causa da música. A única forma de eu fazer política e de eu trazer algo relacionado a isso para as pessoas foi desabafando, fazendo música, e creio que também é algo que aproxima o jovem da política. A deputada federal Tabata Amaral também cresceu na periferia. De infância pobre, ela apontou um caminho para aproximar o jovem da política: conscientizar as gerações mais novas de que as mudanças que elas querem passam pelas instituições democráticas. Esse sonho que a gente tem de um Brasil justo, de um Brasil desenvolvido, de um Brasil ético, onde todos tenham o direito de sonhar, onde a cor da pele, o bairro onde você nasceu, a escola onde você estudou, não sejam mais limitantes a seus sonhos. Na hora que a gente entende que isso se concretiza na política, por mais difícil que seja, a gente vai e a gente tenta transformar. Ao fim do debate, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou ter esperança no envolvimento dos jovens com a política. Esse problema começa a ser sanado com uma nova geração, como é o caso da Tabata, que representa os jovens que ingressaram na política. E a nossa ideia de participação dos jovens na política pode se dar em qualquer uma dessas 3 dimensões que eu me referi da democracia: a dimensão representativa, que é votando ou sendo votado; a dimensão constitucional, que é defendendo os seus direitos; e a dimensão deliberativa, que é participando do debate público e se qualificando. O Supremo Tribunal Federal prorrogou a suspensão de prazos de processos físicos até 15 de agosto. A medida é assinada pelo presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, e foi publicada nesta sexta-feira no Diário da Justiça Eletrônico. O objetivo é reduzir a circulação de pessoas no tribunal e manter as medidas de distanciamento e de prevenção ao contágio pelo coronavírus. E a seguir, suspensa a decisão que permitiu requisição autônoma de dados pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal. É em instantes.
Constituição Federal ela tem um papel importantíssimo na estruturação do Estado democrático brasileiro, que através dela se define os limites do poder do Estado, garante também os direitos fundamentais do cidadão, também tem o seu aspecto de muita importância, que ela escreve e diz quais são os direitos sociais que o cidadão, que está à disposição do cidadão, e qual a forma de custeio, qual a forma de manutenção desse Estado brasileiro. O ministro Dias Toffoli suspendeu decisão liminar que obrigava o governo do Distrito Federal a fornecer dados ao Ministério Público de Contas sobre gastos com hospedagem de profissionais de saúde. Por atuarem na linha de frente do combate à pandemia, os profissionais que moram com pessoas em grupo de risco precisam ser afastados temporariamente de suas residências. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que o governo deveria apresentar as informações em 15 dias, sem procedimento aberto no Tribunal de Contas. Para o presidente do STF, a situação configura risco à ordem jurídico-constitucional, já que o Ministério Público de Contas não pode promover ação de controle sem instauração do procedimento junto ao Tribunal de Contas. O ministro Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, instaurou pedido de providências para que um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região preste informações sobre xingamento durante uma sessão na Corte Catarinense. De acordo com a notícia publicada pelo site Diário do Poder durante a sessão de julgamento da última quarta-feira, no meio da fala de uma desembargadora, José Ernesto Manzi a interrompe com um xingamento. Em seguida, esconde a boca com as mãos. A OAB de Santa Catarina também pediu explicações sobre o ocorrido. Na decisão, o ministro corregedor Humberto Martins determina que a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho apure no prazo de até 60 dias os fatos narrados contra o magistrado. O resultado deve ser encaminhado à Corregedoria Nacional de Justiça. Com a autorização da Justiça, as polícias civil e militar de Alagoas fizeram pela manhã uma operação para prender suspeitos de vários crimes no estado e em Pernambuco. A operação foi realizada nos municípios de Penedo, em Alagoas, e Garanhuns, em Pernambuco. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e 23 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento em homicídios, roubos, tráfico de drogas, porte e posse de arma. Em 6 meses de investigações, os policiais identificaram que os homicídios teriam sido cometidos contra grupos rivais que também agiam nos 2 municípios. O Superior Tribunal de Justiça considerou ser possível reconhecer uso capião quando o prazo exigido por lei é cumprido no curso do processo. Os ministros da 3ª turma do STJ reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que os requisitos para uso capião deveriam estar implementados na data do ajuizamento da ação. De acordo com o processo, o período de posse do possuidor antecessor teve início em 1993 e 5 anos depois foi iniciada a posse dos requerentes que pediram judicialmente o direito de uso capião. A ação foi ajuizada somente em 2010 e no STJ eles buscaram a possibilidade de contagem do tempo exigido para a prescrição aquisitiva durante o trâmite da ação e até a data da sentença, que só foi proferida em 2017. A relatora do recurso foi a ministra Nancy Andrighi, que destacou que o prazo de prescrição aquisitiva relativo ao caso não é o de 15 anos, previsto no Código atual, mas sim o período de 20 anos, previsto no Código em vigência anterior. Isso porque, quando a nova norma entrou em vigor, já havia passado mais da metade do que era previsto para o direito de uso capião. Ao dar provimento ao recurso, foram citados também precedentes do STJ em que, no mesmo sentido, foi admitida a possibilidade de declaração da uso capião ocorrida durante o trâmite do processo. A ministra Nancy Andrighi entendeu, portanto, que o fato constitutivo do direito dos autores de uso capir a terra se implementou no curso da ação, porque antes da prolação da sentença, os 3 anos que faltavam para o reconhecimento do direito dos autores de uso capir a terra teriam se implementado. Em outra decisão, o Superior Tribunal de Justiça determinou que cabe à Justiça Estadual julgar salvo-conduto para plantio e porte de maconha para uso medicinal. Na origem do conflito de competência, analisado pela 3ª Seção do STJ, foi solicitado habeas corpus com pedido de salvo-conduto, que é uma autorização para o cultivo e uso e porte de maconha para fins medicinais.
Os autores do processo afirmaram que o delegado-geral da Polícia Civil e o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo estariam praticando coação contra a liberdade de ir e vir dos pacientes que utilizam a planta. A primeira vara federal de São Bernardo do Campo alegou que, se houvesse legalidade no cultivo residencial de maconha, configuraria tráfico doméstico e seria de competência da Justiça Estadual julgar. Mas a segunda vara criminal de Diadema declinou da competência, argumentando que a matéria-prima para o cultivo deve ser importada. Isso comprova a existência de eventual crime de tráfico internacional de drogas, que é competência da Justiça Federal analisar. No STJ, o relator do conflito, o ministro Joel Ilan Paciornik, explicou que a existência de uso medicinal da cannabis de forma legal demonstra a possibilidade de comprar a planta dentro do território nacional sem necessidade de recorrer à importação. Com isso, a terceira seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a competência para julgar pedido de habeas corpus preventivo em favor de quem planta, transporta ou usa maconha para fins terapêuticos é da Justiça Estadual. E no próximo bloco, produzida pela TV Justiça, a série Direito em Libras passa a ser exibida também na TV Senado. Voltamos já. Gostaria de destacar a importância da nossa Constituição Federal de 1988, que concretiza os direitos fundamentais, inspirada, influenciada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Um desses direitos fundamentais está presente no artigo 225 do texto constitucional, que trata do meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Produzida pela TV Justiça, a série Direito em Libras estreia na próxima segunda-feira na TV Senado. Com menos de 1 minuto de duração, cada episódio aborda um termo jurídico em Libras. Hoje vamos aprender o termo citação. Sinal, citação. E o que é citação? É quando a Justiça solicita a alguém para que se defenda ou se manifeste no processo. Uma produção da TV Justiça, a série Direito em Libras está disponível nos portais do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça e do Superior Tribunal Militar, além do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ela também é exibida na TV Câmara, que tem sinal aberto digital ou em fase de implantação em pelo menos 120 cidades de todo o Brasil. Agora a série também será exibida na TV Senado. Nós vamos passá-la ao longo de todo o semestre. Nós vamos dividir, são muitos episódios, na nossa interprogramação, no nosso intervalo. Nós vamos dividir em grupos de 12 episódios por mês e vamos passar durante todo o semestre, porque a gente não pode perder a chance de divulgar o conteúdo e dar acesso a esse conteúdo o máximo possível. A parceria não é à toa. O Poder Judiciário tem como função interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Legislativo. A TV Senado produziu também, no mesmo espírito, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. A gente fez toda a lei em Libras. Então nós temos um canal no YouTube com esse conteúdo. Nesse mesmo espírito de inclusão, de oferecer a quem não está incluído como deveria na sociedade o acesso às leis, aos seus direitos, à sua cidadania. A TV Senado faz parte da rede legislativa de TV, que hoje é composta de 66 emissoras sediadas em 59 cidades, mas com alcance em 250 municípios de 25 estados. A população abrangida é de cerca de 81 milhões de habitantes. Dessas operações, 14 são de responsabilidade do Senado. Parabéns, TV Justiça, ficou linda a série e a TV Senado tem orgulho de exibir também esse conteúdo, em homenagem e na noção do dever da TV pública de incluir cada vez mais a comunidade surda. A série Direito em Libras é o resultado de um trabalho em conjunto
conduzido pela Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal e teve a participação do Serviço Social do Tribunal e também de um grupo interdisciplinar composto por intérpretes de Libras e uma consultoria jurídica, além de 2 surdos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, reafirmou o compromisso permanente do Poder Judiciário com o fortalecimento da política de proteção integral da criança e do adolescente. Na tarde desta sexta-feira, Toffoli participou do seminário virtual em comemoração aos 30 anos do ECA. O evento foi promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Para o presidente do Supremo, o sistema de justiça tem grande responsabilidade em relação aos direitos da criança e do adolescente. Toffoli afirmou ainda que é essencial dar continuidade à articulação e ao alinhamento de ações de enfrentamento desenvolvidas pelos 3 poderes para a defesa da família e da sociedade. E ainda sobre esse assunto, a gente sabe que o mundo jurídico tem um monte de termos técnicos, é o chamado juridiquês. Agora imagine falar de habeas corpus, ação penal e o que a justiça faz para uma criança. Na última reportagem da série sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai conhecer as publicações e vídeos do Supremo Tribunal Federal para esse público. No Brasil, há muitas leis dizendo quais os direitos e as obrigações de cada um. Falar de justiça para uma criança pode ser mais simples do que parece. Veja este vídeo. Se uma pessoa acha que a janela de sua casa foi quebrada por um vizinho e ele se recusa a pagar pelo conserto, o dono da casa pode se dirigir ao Poder Judiciário para resolver essa questão. A pessoa abre um processo judicial contra o vizinho, pedindo ao Judiciário a solução do problema. O vídeo foi feito pelo Supremo Tribunal Federal, cumprindo aí o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. O poder público fará periodicamente divulgação dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação social. A divulgação será em linguagem clara, compreensível e adequada. O Supremo Tribunal Federal também elaborou esta cartilha do Poder Judiciário. A publicação usa uma linguagem bem simples para falar o que o STF faz, quem são os ministros, os direitos previstos na Constituição, inclusive o das crianças e adolescentes. O texto também cita crimes como o de abandono e tem um dicionário que explica o juridiquês. Hoje em dia, os noticiários eles trazem os julgados que são importantes e afetam a vida das pessoas e da população e do país e tem um vocabulário técnico. Então, o que a gente procurou foi trazer essa linguagem, explicar essas palavras que aparecem. Aqui ao final tem um glossário com 51 palavras que explica o que é um habeas corpus, o que é um Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, uma ação penal, uma extradição, o que é um tribunal do júri. Então, acreditamos que isso vai facilitar também os professores que terão acesso a esse material e as crianças vão se fortalecer nos seus conhecimentos, aumentar os seus conhecimentos e poderem exercer os seus direitos e deveres. E agora vamos para o mundo dos quadrinhos, ou melhor, para a Turma da Mônica, do cartunista Maurício de Souza. Luke é cadeirante, foi convidado pela galera para participar de um campeonato de basquete. O problema é que a quadra não tem acesso para a cadeira de rodas. Aí chega a advogada Catarina e fala da Constituição, que garante o direito à vida, à proteção, à educação. E que a Constituição tem um guardião, o Supremo Tribunal Federal. Catarina conta como ele funciona, como é um julgamento. Fala ainda de preconceito. E a história termina com um final feliz. A determinação da Justiça para a construção de uma rampa de acesso à quadra. Um exemplo de como é importante para uma criança já poder ter essa noção de cidadania. Eu fico orgulhoso de poder contribuir com a minha turminha para essas campanhas de esclarecimento para as crianças. Para comemorar os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, esta cartilha, também com a turminha da Mônica, teve uma nova publicação. Foi elaborada com especialistas da área e com uma linguagem dos quadrinhos de fácil compreensão. Essa edição vem se republicando nesses anos todos e já atingiu mais de 28 milhões de exemplares, distribuídos em escolas, por instituições sociais e governamentais. A cartilha do Poder Judiciário, da Turma da Mônica e o vídeo estão na página do Supremo Tribunal Federal. Confere lá. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui.
Uma ótima noite para você, um bom fim de semana.